Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus para a nossa instrução em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós faremos a leitura a partir do verso 14 até o verso 41. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Meus amados, eu gostaria de pensar um pouco com vocês nesta manhã sobre a pregação do apóstolo Pedro. Um modelo para nós de pregação. A Bíblia nos informa que Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, veio ao mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz que ele andou por toda parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo, realizando sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Jesus, cumprindo então a agenda do Pai, subiu para Jerusalém, onde tinha certeza de que ele seria preso, acusado, condenado, crucificado, sepultado, para ressuscitar ao terceiro dia. E diz a Escritura que, após ressuscitar gloriosamente, ele passa entre os seus discípulos mais 40 dias, dando provas incontestáveis da sua ressurreição. E então foi assunto aos céus, mas deu uma ordem expressa aos seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele dá a grande comissão aos seus discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em obediência à orientação clara de Jesus, 120 retornam ao cenáculo, onde Jesus estivera com seus discípulos na festa da Páscoa. Lá estavam os apóstolos, lá estavam as mulheres da Galileia, que sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. Lá estava Maria e os seus outros filhos, que passaram a crer em Jesus depois da sua ressurreição. Lá estavam outros irmãos, ao todo 120 pessoas. E diz a Bíblia que eles todos perseveraram unânimes em oração, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, quando seriam revestidos com o poder do Espírito Santo, para serem testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E diz a Bíblia, e era um dia de domingo, era o dia do Senhor. 10 dias depois que estavam ali reunidos, 9 horas da manhã, de repente, o Espírito Santo vem com grande poder sobre eles, como um vento impetuoso, línguas como de fogo, pousando uma sobre cada um deles. E todos começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Cada pessoa que estava ali, de diferentes partes do mundo, escutavam na sua própria língua. E este fenômeno atrai uma multidão ao local. E quando a multidão chega, eles olham aquele fenômeno extraordinário e não conseguem discernir o que está acontecendo. Uns olharam com ceticismo, perguntando: o que quer isso dizer? Outros olharam com preconceito e disseram: são galileus. Aqui em Jerusalém, na Judéia, os galileus lá do norte eram considerados gente de segunda classe, eram desprezados, eles faziam acepção. Mas outros chegaram e olharam aquela cena com zombaria, com escárnio, e disseram: estão bêbados, embriagados.
E chama a atenção dos meus amados que os milagres são obras de Deus. E ali estava acontecendo o cumprimento da promessa do Pai, mas de uma maneira miraculosa, extraordinária. Um vento impetuoso, línguas como de fogo. Porém, o milagre, embora a obra de Deus, ele não é o Evangelho. Ele tem o poder de reunir pessoas, de até impressionar pessoas, mas o milagre em si não tem o poder de transformar pessoas. A fé não vem por meio do milagre, a fé vem por meio da pregação da palavra de Deus. E esta multidão confusa, esta multidão com pensamentos tão distintos e divergentes e afastados da verdade, dos fatos, agora é confrontada com a pregação do apóstolo Pedro. O livro de Atos, irmãos, embora seja chamado de livro de Atos dos Apóstolos, dedica-se mais particularmente a dois personagens. Do capítulo 1 ao capítulo 12, praticamente, dedica-se ao apóstolo Pedro. Do capítulo 13 em diante, dedica-se mais particularmente ao apóstolo Paulo. E hoje, nesta manhã, eu gostaria de pensar com vocês sobre as características desta pregação de Pedro. A primeira marca que os reformadores entenderam de uma igreja genuína, verdadeira, é a pregação fiel da palavra de Deus. E penso que Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, serve-nos de modelo, de exemplo, de paradigma, como deve ser a nossa pregação. E a primeira coisa que Pedro faz é esclarecer os acontecimentos. Dizer, não, eles não estão bêbados. São 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa, escrita por Joel, que nos últimos tempos, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Não toda a carne, quantitativamente falando, mas qualitativamente falando. Porque ele explica, o derramamento do Espírito Santo rompe a fronteira de gênero, é sobre os filhos e as filhas, rompe a barreira etária, é sobre os velhos e sobre os jovens, rompe a barreira social, é sobre os servos e sobre as servas. E então, depois de explicar o que de fato está acontecendo, que não é um fato fora do controle divino, mas dentro da agenda divina, agora Pedro se levanta para pregar. Como é que foi o sermão de Pedro? Quais foram as marcas do sermão de Pedro? O que o sermão de Pedro pode ensinar a você, a mim, a nós, maiormente a nós, pastores, com o compromisso diário de expor as Escrituras? E eu gostaria então de olhar esse sermão de Pedro com os irmãos nesta manhã. A primeira marca do sermão de Pedro, irmãos, é que foi uma pregação cristocêntrica quanto à sua essência. Nós pregamos Cristo. Nós não temos outro tema para pregar. É Cristo. Ele é a essência da mensagem, o núcleo da mensagem, o néctar da mensagem. Mas, ao pregar sobre Cristo, quais foram as ênfases de Pedro? Confira comigo, por favor. Primeiramente, no verso 22, ele vai falar da vida de Jesus. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. A primeira coisa que Pedro destaca é a pessoa de Cristo, a maneira como ele viveu, a maneira como ele demonstrou sua divindade, sua filiação divina, realizando prodígios, milagres, sinais, maravilhas, que o próprio Deus realizou por intermédio dele.
Mas não foram milagres escondidos, não foram milagres subjetivos, não foram milagres não verificáveis, mas entre vós. Como todos vós sabeis, a obra de Deus acontece de forma notória, pública, irrefutável. E é curioso, meus amados, que Pedro vai fazer esta declaração: varões israelitas, atendei essas palavras, Jesus o Nazareno. É Mateus que nos informa que quando José e Maria, junto com o menino, retornam do Egito por orientação divina, e descobrem que o filho de Herodes o Grande está governando a Judéia, do mesmo estofo moral do pai, por divina advertência, eles não ficam na Judéia, mas vão morar lá em Nazaré, para que se cumprissem as escrituras, ou o que disseram os profetas, ele será chamado Nazareno. Mas curiosamente, a palavra Nazareno não aparece nenhuma vez no Velho Testamento. Aí você pergunta, mas como assim cumprir o que os profetas disseram, Nazareno, se a palavra Nazareno não aparece no Velho Testamento?